agora vamos para o nosso último tópico aqui da defesa, que é essa aqui. Essa aqui a gente vai gostar de falar, porque talvez seja a unidade da defesa em que a gente criou talvez as maiores expectativas. Eu acho que até maior, eu digo até maior do que a secundária. E digo por quê. A gente sempre falou que o Kenny Clark precisava de ajuda. Né? Ele precisava de ajuda naquela DL, porque era só ele que jogava. E aí o que acontece? O Packers faz o seguinte: trouxe o Jarran Reed, né, na via free agency, e o Kenny Clark adorou a chegada dele, né, porque meio que ficou o reconhecimento explícito ali: alguém vai chegar para me ajudar. Tá, mas vamos com calma, porque o Reed chegar é uma coisa, depois para funcionar aí é outros 500. Só que, além da chegada do Jarran Reed, nós tivemos o Devonte White, que foi draftado no draft, e para mim era o melhor defensive tackle daquela classe, porque ele era o mais pronto, não precisava, a gente até gerou uma discussão no grupo, né, Paulo, sobre as escolhas do Packers em querer rimar pelo físico ao invés do talento. E talvez o Devonte White, eu acho que o Packers conseguiu acertar na questão física, mas na questão do talento, né, até porque do pouco que a gente, não é pouco, a gente até que viu bastantes snaps do Devonte White, mas sempre que ele jogou bem. Mas por quê? Porque ele estava pronto, né? Só que a gente tinha certeza que o Devonte White iria ser o titular. Por quê? Porque era uma escolha de primeira rodada, e a gente sabe que o Dean Lowry... eu tenho que falar nesse nome, infelizmente, mas tem que falar. O Dean Lowry é uma desgraça de jogador ruim. Ele é muito ruim. Eu tô sendo educado, porque, cara, a temporada anterior dele, em 2021, acho que foi o auge em que ele apresentou uma coisa que não iria se repetir. E não se repetiu. Só que eu tenho uma coisa assim que eu não entendo no Packers, é que não percebe que o cara ele não tem a qualidade suficiente para ter constância entre as temporadas. O Lowry não via ter uma constância de ter uma temporada muito boa e na outra ele ter uma temporada muito boa. Sabe? Para mim, o Devonte White já tinha que ter sido titular, mas enfim, não aconteceu. O Lowry foi, em boa parte da temporada, titular. E aí, o T.J. Slayton foi o que, para mim, foi o cara que mais evoluiu nessa DL. Será que esses jogadores foram uma ajuda suficiente para o Kenny Clark, antes de eu falar dos números dele, Paulo? Cara, assim, ainda tem um outro Slayton, né, que a gente tá esquecendo que também entrou, obviamente, teve menos snaps, mas ainda, sim, a gente ainda viu mais coisas, né, no outro Slayton, que era o quinto IDL, mas que o Lowry. Pois Enfim, é. Cara, eu acho que a gente faltou um pouquinho ali, acho que de sintonia, certo, entre esse período de linha, e também, cara, acho que faltou, como é que posso dizer, os jogadores demoraram para engrenar, entendeu? Demoraram ali para engrenar. A gente tinha, como eu tinha soltado o spoiler, né? A gente tinha o Clark, o Reed, o White, aí tinha o Lowry, que depois veio se lesionando, tinha o Slayton e tinha o outro Slayton. Eu lembro de um programa que eu falei assim, cara, se a gente não furar todo o jogo, pelo menos uns 2 sacks ali no interior de linha, então esquece. Porque a gente vinha com o Reed, como teve a contratação do Reed, a gente vai ajudar o Clark, isso vai ser muito legal, até para os rushes de fora de linha, de ponta de linha, ia ser bom, entendeu? Sair dessa dupla marcação. E a gente não teve, cara, eu acho assim, mais uma vez, vamos lá, eu acho sim que o interior de linha tinha muito mais talento, era muito mais talentoso do que a nossa secundária, certo? Uhum. Só que não rendeu, cara, não rendeu, não consigo explicar, porque não rendeu, eu não consigo explicar. Uma das explicações talvez seja porque o Dean Lowry deve ser casado com a sobrinha do Mike Murphy, entendeu? E insistiram tanto nesse cara, pô. Insistiram demais nesse cara. Assim, a gente tá longe de comemorar a lesão, mas a gente falou, poxa, eu acho que agora a gente vai ter uma melhora no nosso interior de linha. E foi exatamente isso que aconteceu. Entendeu? Exatamente, com todo lado. E começou, se lesionou ali, enfim, perdeu o snap, saiu. A gente começou a ver um número de pressões mais no interior, a gente parando corridas com mais frequência, entendeu? Uma coisa que a gente parecia quando o final de carreira do Clay Matthews aí e do Blake Martins. Nossa, nem me lembro. Quando ele estava aqui, a gente tava uma cacetada de jardas de corrida, entendeu? Enfim. Então,
é inexplicável como o senhor Joe Barry faz a nossa mais talentosa subunidade ali, que era esse interior de linha defensiva, não render, cara. Não render. E eu digo mais uma coisa. Se voltarmos a draftar um jogador de defesa, que há uma grande possibilidade de draftarmos um jogador de defesa na primeira escolha, e essa defesa não funcionar, cara, a gente tá correndo aí para ter um técnico, um coordenador defensivo novo durante a temporada. De uma troca de coordenação durante a temporada. Enfim, a gente tem que aguardar. O Paulo me lembra cada coisa, daí vem umas coisas meio que desagradáveis na minha mente, porque a partir do momento que você falou do Clay Matthews errando o teco, jogando numa posição que não era dele, a primeira coisa que me veio na minha cabeça, me arremeteu na minha cabeça, foi aquela imagem do Larry Fitzgerald não sei se era final, não era final, era divisional. No divisional contra o Cardinals, em que ele, acho que era na prorrogação já, em que ele perde o teco pro Larry Fitzgerald e ali praticamente matou o jogo pro Cardinals, e eu não esqueço disso. Coisas lamentáveis, mas enfim. Agora pela lembrança. Mas enfim, a gente tem que lembrar, fazer o quê? Agora, falando dos números do Kenny Clark, né? Teve algumas lives atrás que eu até gerei uma polêmica, porque houve uma revolta, que o pessoal falou, mas não é isso aí, você está exagerando. Mas é como o Paulo já até citou. Teve a temporada do Clark, para mim, foi abaixo do que ele pode jogar, sabe? E tem um detalhe que até eu estava vendo uma estatística, que de 2021 para 2022, a porcentagem de double team, que é os caras, né, que vão, dois caras, né, que vão bloquear o Kenny Clark, essa taxa caiu de 2021 para 2022. Ou seja, é algo bom porque possibilita o Kenny Clark estar mais vezes livre para poder ir atrás do QB. Só que parece que nessa temporada essa taxa meio que não se refletiu no desempenho do Clark. Eu fiquei com essa sensação, porque até criei uma polêmica na época que às vezes dá a sensação que o Jaron Reed estava jogando mais do que o Kenny Clark. Tudo bem que o pessoal acha que eu estava surtando, mas enfim. E falando com relação mais dos números do Kenny Clark, ele teve 4 sacks, 43 pressões, 7 QB hits, 53 tecos, 5 tecos para perda de jardas, e essa estatística que eu acho que é a mais interessante, que é a dos stops, que ele teve 17 stops, que como eu citei, que é uma estatística que conta como um teco que constitui uma falha para o ataque. Se você for analisar os números, Paulo, os números não são ruins do Kenny Clark, mas parece que o desempenho dentro de campo, parece que você pensa assim, eu acho que poderia ter dado algo mais para o Kenny Clark, né? Ainda mais com todos os reforços que vieram para ele, né? Não, com certeza, com certeza. Cara, veja, a gente já falou de números relativamente bons do Kay Walker, do Jair Alexander, que foi Pro Bowl, do Russell Douglas, no final da temporada do Russell Douglas. Veja quanta distorção do que foi essa defesa ao longo da temporada para esses números individuais. Entendeu? É como a gente ter ali o Aaron Rodgers, sei lá, despontando entre os top 5 QBs, mas a gente tem um ataque, sei lá, entendeu? Então, eu acho que esses números individuais não são relevantes. Para mim, eu não consigo colocar esses números em algum pedestal diante do número do ensejo coletivo que tivemos, entendeu? Sim. Assim, é um esporte coletivo, não tenho o que dizer, não tenho o que falar. É um esporte coletivo, a gente precisa ver a defesa como um todo atuando bem, um ajudando o outro ali em continuidade. Não adianta a gente estar aqui, talvez vibrando com 5 interceptações de Jair, com 4 do Coisa, não, mas que, enfim, em outros aspectos foi péssima a defesa durante a temporada. Então, assim, foi sim ofuscada pelo desempenho coletivo. Respondendo sua pergunta, o Kenny Clark foi sim ofuscado pelo desempenho coletivo, porém se esperava talvez 3 vezes mais esse número, diante da ajuda, pelo menos no papel, que tivemos para essa temporada, pelo menos no interior de linha. Entendeu? A gente não sabe o que é que funcionou, o que é que deixou de funcionar ali para que o Kenny Clark tivesse uma temporada melhor e que para os outros jogadores que rotacionavam ali tivessem um desempenho melhor.
entendeu? Talvez tivesse muito fácil ali para o que a gente pode até, depois da lesão do Gary, né? Ficou mais fácil ali, que a gente não estava exercendo tanta pressão pelos lados, colocar mais jogadores, os guards, né, para defender ali o interior, ajudar o center, e daí a gente, enfim, tem inúmeras possibilidades que a gente pode discutir o porquê o nosso interior de linha não estava funcionando. Daí a gente volta para a raiz do problema. O titular Gilberto, entendeu? A gente volta para isso, tá? Porque o seguinte, é lógico que o coordenador ele tem uma função geracional ali, mas ele precisa gerenciar o que o treinador de DL está treinando, ele precisa questionar o treinador de secundária, o porquê da secundária, ele precisa questionar e orientar, questionar e orientar, questionar e orientar. E a gente parecia que não estava conseguindo ter esses alinhamentos entre si, entendeu? Não pensava X, não pensava Z, enfim. Kenny Clark, inclusive, alguns reports, né, que Kenny Clark foi um dos jogadores, junto com o Jair Alexander, eu não me lembro qual foram os outros, que chegaram para o Joe Barry para dizer que para melhorar o playbook defensivo de acordo com o que eles imaginavam que seria melhor para a defesa, o coletivo da defesa, entendeu? Sim. Aí daí fica pulguinho na boca dele, tá ligado? A culpa é lá do nosso coordenador, ou a culpa, de fato, é dos jogadores que não estavam executando bem. Mas, espera aí, os jogadores não têm talento, entendeu? Não tem talento para meio que fazer. Aí tem aquele lance das características. Eu achei também o Joe Barry muito teimoso. Por exemplo, a gente tinha a maioria dos nossos jogadores eram jogadores com características explosivas. Uma defesa tinha tudo para ser uma defesa explosiva. Eu escutei muito isso no Super Bowl agora, né? O Eagles com uma defesa muito explosiva e pá, física. Mas não, a gente tá defendendo soft zone e tal, deixava o jogador de ataque vir para poder, enfim, a gente se perdeu muito. Eu acho que o Joe Barry é o principal culpado, porque ele não entendeu a característica dos jogadores e queria implementar o seu sistema de qualquer forma, independente se a característica era X ou Y. Entendeu? E por isso, sim, na minha opinião, a defesa veio declinar, mesmo tendo mais talento do que o ano passado. Bom, só para arredondar, que eu vou colocar 2 comentários aqui para a gente ler. Tem 2 coisas aqui que até anotei aqui, que é a respeito do Dean Lowry, né? Que a gente não entende o motivo, mas eu andei escutando, acho que se não me engano foi o Endel, lá no podcast dele, que ele falou a respeito da hierarquia dentro do Packers. E um dos motivos em que o Dean Lowry possa ser que ele seja ainda o jogador titular da DL é porque ele é um cara muito respeitado dentro do vestiário. E então ali há um respeito de hierarquia. Mas eu quero que dane essa hierarquia. Eu quero saber quem que é o mais capacitado a jogar ali. E o Dean Lowry não é o cara mais capacitado a jogar ali. Exatamente, pô. Exatamente. É uma coisa assim que eu não entendo. Exatamente, Igor. Cara, foi um ponto perfeito esse que você tocou, porque é o seguinte, a gente vai pela hierarquia ou para quem tá jogando melhor? Exatamente. É básico. Quem tá jogando melhor vai entrar em campo mais vezes, vai vir mais campo mais vezes. Entendeu? Deveria ser isso. Os Packers, como é uma franquia que é uma sub-repartição pública, a gente sabe aí a morosidade que é para demitir demora, para contratar demora, para ver o erro demora. Então, cara, ficar privilegiando alguns jogadores, mesmo que tipo... Que diga Aaron Rodgers, né, agora, né? Exato, privilegiou o Clay Matthews. Clay Matthews foi, tipo, um puta jogador pro Packers, caramba, mas ele caiu de performance, cara, ainda chegou, entendeu? Ainda chegou, ele não conseguia nem passar, não conseguia nem ganhar, pô. Enfim, não conseguia fazer nada, entendeu? Só que não, o cara teve história, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Tanto que depois que saiu do Packers, teve um emprego, não sei se foi por 1 ou 2 anos no Rams, depois não voltou mais, cara. Então é justamente esse ponto, excelente ponto que o Igor tocou, entendeu? Que a franquia chamada Green Bay Packers peca, que é privilegiar alguns jogadores e não privilegiar a performance daquele jogador que tá bem naquele momento, ou que tá bem naquela semana, entendeu? Não, vamos dar mais snaps. E isso não é desmerecer Clay Matthews, não é desmerecer Dean Lowry, que Dean Lowry é Green Bay, então, enfim. É a gente colocar o nosso melhor, cara. E daí vem dessa marosidade aí, vem o nosso head coach, enfim. Eu não quero mais entrar nesse assunto, porque isso é um assunto para outra live,
Depois que a gente acabar esses assuntos das unidades, a gente vai ter tempo para falar. Exato. A gente vai falar mais um pouco dessas teorias, um pouco mais dessas situações, né? Mas é isso.